Seleção natural ou produto da ética protestante e do seu espírito capitalista? Na palestra anterior vimos que Charles Darwin inventou a ideologia da seleção natural, objetivando justificar a incomensurável opressão, exploração econômica e os genocídios praticados hegemonicamente por determinados segmentos sociais da raça branca sobre as demais raças, objetivando justificar também a incomensurável destruição da natureza que já vinha sendo praticada pela raça branca. A supremacia destrutiva que pareceu ser própria da raça branca não foi resultante de nenhuma seleção natural, mas sim cultural. Quer dizer, foi resultante da singular ética protestante e do respectivo espírito do capitalismo, cujo objetivo consistiu, sobretudo, em estreitar os laços de controle social na moldagem da conduta do indivíduo, e cuja gênese foi ímpar e só ocorreu por dentro de outro singular tipo de cultura, a católica, também voltada para o controle social através da moldagem da conduta individual. Porém, o tipo católico de moldagem de conduta individual era relativamente frouxo em relação ao que estava por vir. Enfim, o controle feito pela cultura católica, na verdade, incubou e gerou a maldita cultura protestante e o espírito do capitalismo. Em relação ao insuportável controle exercido pelos teólogos e pastores através da cultura protestante, notadamente o calvinismo, sobre os indivíduos ovelhas. Weber diz, seria, por sua vez, a forma mais insuportável de controle eclesiástico do indivíduo que até então pode existir. Se nos basearmos na ideologia de Darwin, então não podemos deixar de considerar também a hipótese da seleção natural haver selecionado a raça branca, como fator fundamental para o aquecimento global e as destruições em massa praticadas por ela contra outras raças, ou seja, o homem branco ocidental religioso e o respectivo tipo diabólico e exterminador de teologia e do singular tipo de racionalização, supostamente voltada para o agrado de Deus, isto é, a noção de trabalho por devoção inventada por Lutero e aprimorada por Calvino e outros. Tipo de racionalização que orienta o trabalho sistemático, que é centrado em rigorosos cálculos contábeis voltados para a produção e acumulação insaciáveis de riquezas a serem reinvestidas incessantemente em qualquer atividade que dê igual ou mais lucro, ou seja, um novo espírito, o espírito do capitalismo moderno, conforme Weber notou. Repete-se aqui o que sempre e em toda parte é o resultado de um processo de racionalização. Aqueles que não fizeram o mesmo têm que sair do negócio. Fortunas respeitáveis são feitas e não emprestadas a juros, mas sempre reinvestidas no negócio. A velha atitude de lazer e conforto para com a vida deu lugar à rija frugalidade que alguns acompanharam e com isso subiram, porque não desejavam consumir, mas ganhar. E o que é mais importante nessa relação, geralmente em tais casos, não foi uma corrente de dinheiro novo investida na indústria que ocasionou essas modificações. Em vários casos que conheço, todo o processo revolucionário foi posto em movimento com alguns poucos milhares de capital emprestados de amigos, mas sim o surgimento de um novo espírito, o espírito do capitalismo moderno. Estou falando da diabólica ética protestante que é baseada na ideologia do trabalho por vocação, falsa e estrategicamente voltado e em devoção ao Deus Pai de Jesus, que é o Deus do amor, do direito e da justiça. Estratégia essa aplicada por teólogos e pastores protestantes e evangélicos apenas como meio de seduzir e motivar o indivíduo incauto a orientar sua conduta por devoção a um Deus que, na verdade, é Mamon, o Deus do dinheiro e da riqueza. Na verdade, o Deus Mamon não existe, mas existe sim o tipo da conduta hipócrita por excelência, ambiciosa, injusta, opressiva e insaciável, própria dos teólogos e sacerdotes protestantes e evangélicos. Desse modo hipócrita, os teólogos e pastores protestantes e evangélicos forjaram, de modo igualmente hipócrita e falso, a suposta reconciliação entre Deus e Mamon, conforme Leo Huberman sugere. Nos Estados Unidos conhecem-se melhor os puritanos, os adeptos de Calvino que se instalaram na Nova Inglaterra.
Os livros de história americana cantam louvores àquele bando disposto que tinha como objetivo na vida a glorificação de Deus. Sabemos como trabalharam para esse objetivo, levando uma vida disciplinada na qual a poupança e o trabalho árduo eram louvados, e o luxo, extravagância e ociosidade condenados. A moral, a política, a literatura e a religião da idade reuniram-se numa grande conspiração para a promoção da poupança. Deus e Mamon se reconciliaram. Paz na terra aos homens de bons recursos. O rico podia, no final das contas, entrar no reino dos céus, apenas se economizasse. Os teólogos e sacerdotes evangélicos e protestantes incutem no entendimento do indivíduo a cadeia ideológica trabalho por vocação, e assim transformam a conduta desse indivíduo na condição de uma fanática ovelha-robô, a qual consiste no embrião do tipo capitalista injusto, insaciável, genocida e destruidor da natureza. Assim, ao me lembrar da figura homem-bomba, então podemos chamar de homem-giga-devastador, a ovelha-robô, que é devota e produzida por teólogos evangélicos e protestantes. Pelo prisma que indiquei, os agentes operadores da ética protestante e do seu espírito capitalista na realidade foram os criadores, via raça branca, de todas as condições prévias do aquecimento global que já nos assola. Eles são também os responsáveis do atual agravamento desse aquecimento e respectivas tragédias ecológicas. Podemos atribuir ainda aos referidos agentes operadores a possibilidade da destruição da humanidade e das condições de vida no planeta, conforme a comunidade científica vem prognosticando. James Lovelock é um renomado cientista que colaborou com a NASA e que publicou em 1979 o livro Gaia, um novo olhar sobre a vida na Terra. Esse livro ainda hoje é impactante. Lovelock diz que o aquecimento global é irreversível e que mais de 6 bilhões de pessoas vão morrer neste século. Assim como o cientista James Lovelock, também o professor Chris Stringer está preocupado com o aquecimento global e suas consequências desastrosas, que já não podem ser contidas. Stringer é o líder de pesquisa em origens humanas no Natural History Museum, em Londres. Neste século, Stringer diz: enfrentamos um planeta com superpopulação e a perspectiva de mudanças climáticas globais em uma escala que os humanos nunca enfrentaram antes. Esperemos que nossa espécie esteja à altura do desafio. A teologia do trabalho por vocação foi inventada pelo ariano alemão chamado Lutero. Teologia essa que hoje também é rotulada em algumas regiões de teologia da prosperidade, e que chamo mais apropriadamente de teologia da miséria, em razão dela gerar, numa ponta, grande concentração de riqueza nas mãos de poucos, mas na outra ponta ela gera uma massa enorme de trabalhadores miseráveis, sofrimentos e tudo de ruim. Antes do início da Idade Moderna e do correspondente início da propagação da ética protestante e do espírito do capitalismo entre os brancos europeus, nunca existiu tamanho genocídio nem tamanha destruição da natureza. Tais inícios podem ser marcados quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses à porta da igreja em Wittenberg em 1517. Podemos comparar a raça branca com as outras raças. Veremos assim que não existe na história da humanidade, antes da Idade Moderna, registro de acontecimento comparável a tamanha dimensão e ímpar supremacia destrutiva praticada pela raça branca, tanto contra a natureza como contra as demais raças. Ao exemplo dos negros, dos indianos, diversas etnias, dos ameríndios das Américas, dos chineses, raça amarela, etc. Tal supremacia destrutiva vem sendo praticada ao longo da Idade Moderna pela raça branca, tanto contra os seres humanos como contra a natureza. Essa supremacia assassina se iniciou e se agravou indiscutivelmente ao longo da modernidade e a partir da propagação da ética protestante e do espírito do capitalismo entre determinados membros da raça branca, e não encontra paralelo na história da humanidade. Assim como a notável e incomensurável supremacia destrutiva executada pela raça branca nunca existiu em parte alguma, assim também
o tipo de capitalismo orientado por uma gama de significados próprios da ética protestante que se desenvolveu no Ocidente a partir da raça branca nunca existiu em parte alguma. Max Weber, um pesquisador incansável de diversas civilizações, nos esclarece quanto ao notável e singular tipo destruidor de capitalismo só encontrado no Ocidente e na Idade Moderna. Tipo destruidor de capitalismo que é orientado por uma gama de significados próprios da ética protestante, conforme Weber demonstrou incontestavelmente em seu livro intitulado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Com o advento do comércio, a empresa capitalista e o empreendimento capitalista, não só como empreendedores ocasionais, mas também como empresas duradouras, existiram de longa data e em toda parte. Agora, contudo, o Ocidente desenvolveu uma gama de significados do capitalismo, e o que lhe dá consistência, tipos, formas e direções que antes nunca existiram em parte alguma. No mesmo sentido, Weber acrescenta: o Ocidente, todavia, ao lado desse, veio a conhecer na era moderna um tipo completamente diverso e nunca antes encontrado de capitalismo, a organização capitalista racional assentada no trabalho livre, formalmente pelo menos. E assim como o mundo não conheceu uma organização racional do trabalho fora do Ocidente, ou justamente por isso mesmo, não existiu antes nenhum socialismo racional. Vimos que Darwin inventou a ideologia da seleção natural, cujo objetivo consistiu em justificar a incomensurável opressão, exploração econômica, os genocídios praticados hegemonicamente por determinados segmentos sociais da raça branca sobre as demais raças. Darwin objetivou, com a tal ideologia, justificar também a destruição da natureza igualmente praticada hegemonicamente pela raça branca. Concluímos, por conseguinte, e indubitavelmente, que não se deve atribuir a nenhuma seleção natural, como Darwin supôs, equivocadamente o caráter da raça ariana, de natureza explorador, genocida e destruidor da natureza. Mas devemos atribuir sim a ética protestante e o espírito do capitalismo enquanto fatores culturais à causa desse caráter da raça ariana. Precisamos pesquisar a origem desse fator cultural monstruoso. Podemos adiantar que esse fator cultural foi engendrado no seio da cultura dos teólogos e sacerdotes católicos e que se originou na falsa interpretação paulina do sentido original da doutrina de Jesus, ou seja, originou na cultura dos antigos teólogos e sacerdotes judeus, pois Paulo era teólogo, fariseu e adulterou sofisticamente o sentido original da doutrina do Jesus histórico, e assim resgatou o sentido básico da cultura e o modelo hierarquizado de instituição religiosa dos teólogos e sacerdotes fariseus. Agradeço a sua atenção e aguarde a próxima palestra, que é muito interessante e esclarecedora.